Não faz nem 2 semanas que eu fui convidado pela Sony Pictures para ir ao cinema e assistir ao filme do Foo Fighters, Terror no Estúdio 666, e a gente recebe a triste notícia de que o Taylor Hawkins, o baterista da banda, faleceu aos 50 anos de idade. Pois é, a vida, meus amigos, é um sopro, como diria minha avó. Let's finish the track. Can't we just wait, dude? Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas, aqui é Daniel Pires. Esse vídeo, ele era pra ser um vídeo mais alegre, né, mais felizinho, porque eu ia comentar do filme Terror no Estúdio 666, que é o filme de terror e comédia do Foo Fighters, né, eu fui aos cinemas assistir. E o Foo Fighters ia tocar agora no Lollapalooza Brasil, mas infelizmente a gente foi surpreendido com a triste notícia de que o Taylor Hawkins foi encontrado morto em um hotel em Bogotá, na Colômbia, pouco antes, né, de se apresentar em um show e tudo mais. Eu ia fazer um vídeo, como eu disse pra vocês, comentando sobre o filme, porque o filme é bem divertido. É um slasher, né? Ele tem bastante morte violenta, né? Tem um pouco de gore. Tem uma história muito boa, né? A história conta... É baseada num relato vivido, né, pelo Dave Grohl, que é o vocalista da banda, né? E que eles vão gravar um álbum novo numa mansão que é assombrada, né? Que eles chamam de Estúdio 666, né? E aí na história foi uma banda que não conseguiu terminar um disco que estavam gravando lá. E aí eles vão lá, né? E aí eles começam a ter manifestações sobrenaturais pela casa. O Dave Grohl fica possuído, né? Não tô contando nenhum spoiler não, porque isso daí tá no trailer. E o que é mais interessante é que, assim, existem muitas mortes no filme, né? Inclusive o personagem, né? Eles estão atuando como eles mesmos, né? Mas inclusive o Taylor, que é o baterista, tem uma cena muito interessante que o Dave Grohl fica lá, né? Falando pra ele tocar, e no final o Taylor acaba morrendo no filme, né? Pra mim foi um choque você ver os integrantes do Foo Fighters, né? Numa ficção, num filme, eles morrendo lá, o Taylor, né? Ele morre de uma maneira até brutal no filme, porque o filme tem esse viés, né? E aí 2 semanas depois você vê a notícia real, né? Na vida real, que o Taylor foi encontrado morto. Há muita especulação sobre a morte dele, né? Alguns estão falando em overdose, né? Porque o Taylor já teve um episódio com drogas em 2001, mas ainda não foi, até o fechamento desse vídeo, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, não foi dado o laudo exato da morte do Taylor. Então a gente não pode afirmar o motivo real da morte dele. Mas é uma perda muito grande pro mundo da música, né? Principalmente pros fãs do Foo Fighters, porque o show foi cancelado no Lollapalooza, né? O Taylor faleceu no dia 25 de março, numa sexta-feira. Ele foi encontrado morto nesse dia, na verdade, dentro de um hotel. Ele tava caído, né? E a banda tava pronta, assim, para entrar no palco. Faltava 20 minutos, 15 minutos para eles entrarem no palco de um festival lá na Colômbia. E eles notaram, falaram, mas ele não chegou ainda, cadê o Taylor e tal? E aí arrombaram, né, os funcionários do hotel arrombaram a porta do quarto onde ele estava hospedado e infelizmente ele já estava sem vida no chão, jogado, né, caído no chão. E assim, eu nem sei como gravar esse vídeo direito para falar do filme em si, nem sei se devo falar do filme num sentido de comentar o filme, mas eu acho que já aproveitando que a gente está falando dessa notícia, né, que é uma notícia muito triste, eu queria falar que o filme em si do Foo Fighters é um filme muito legal, né? É um filme muito divertido de se assistir, né? Você vai levar bons sustos, como um filme de terror tem que ser, né? Ele é divertido, ele tem uma boa história, né? O Foo Fighters, eles, assim, os integrantes da banda, né? Eles estão muito à vontade, mas parece que eles estão brincando ali no set, brincando no sentido de eles estão se divertindo mesmo, e o filme ele é leve, ele chega a ser um filme leve, embora ele tenha mortes muito violentas, tem morte com serra elétrica, tem arranca-cabeça e tudo mais, mas a história do filme, os personagens do filme, ela é muito bem amarrada, né? A história ela é muito completa, ela tem elementos ali de terror muito bem definidos, né? Então aquela coisa
da possessão, aquela coisa de como um personagem encontra um objeto, como um livro, algo amaldiçoado que vá fazer com que ele liberte um espírito maior, um demônio maior, e aí ele passa a ter um processo de possessão ali, e aí todos os integrantes da banda, eles vão entrando nesse enredo aí do Dave Grohl, né? Porque ele vai ficando estranho, eles precisam gravar esse disco, eles precisam, né, fazer boas músicas e tal. O Dave Grohl tem um bloqueio criativo ali durante o enredo do filme, mas a história é muito boa, o filme é bastante divertido, é um filme longo até, né? Ele não é um filme tão curtinho assim, mas a história, ela tem começo, meio e fim, ela não é uma história assim que deixa pontas e tal, então você fala, que legal, né? Que legal. Então é muito triste, né? A Sony me convidou para assistir a pré-estreia desse filme, porque eles iam fazer só 2 sessões, nos dias 19 e 20 de março, que já passou, né? Pra quem realmente gosta do Foo Fighters e pra quem, né, como se fosse um esquenta aí pro Lollapalooza, pra assistir o show deles. O que é mais curioso e até intrigante é que você num dia, né, eu num dia tô lá assistindo um filme, tem até a foto aí, dá uma olhada na foto aí, ó, eu com o cartaz atrás, né, Terror no Estúdio 666, empolgado pra assistir o filme, né, nesse momento aí eu já tinha assistido o filme já. Então é muito curioso, né, como que você assiste um filme, você vê lá o pessoal da banda se divertindo, né, falando de morte, falando de possessão, falando de coisas de terror num filme fictício, né, numa ficção, mas é uma história que dá um pouco de medo, também faz rir, diverte e tal. E aí 2 semanas depois chega a notícia para todo mundo de que um dos integrantes acabou morrendo mesmo, né? Então esse vídeo de hoje, que era para ser um vídeo mais alegre, né, para falar do filme Terror no Estúdio 666 com o Foo Fighters, ele infelizmente é um vídeo triste, né, porque noticiar a morte de alguém, ainda mais alguém que trabalhe com entretenimento, com música, uma banda tão famosa como Foo Fighters, né? Eu me lembro que eu conheço Foo Fighters desde a época do Learn to Fly, isso é muito tempo, né? O Foo Fighters, se eu não me engano, é que eu não sou muito do rock, tá, gente? Mas o Foo Fighters foi, se eu não me engano, ele foi formado ali pelo Dave Grohl, né, em 94, e aí o Taylor entrou em 97, tá? Aí quase mais de 20 anos na banda e tal, né, como baterista. Então eu era dessa época do Learn to Fly, né, que eles estavam lá vestidos de mulher dentro de um avião. Essa é só o meu máximo de rock que eu sei, eu acho que é isso. Que na época que passava o Disque MTV, lembra do Disque MTV? Pois é. Então eu lembro que eu conheço Foo Fighters há muito tempo, embora eu não acompanhe o trabalho, mas é sempre muito triste noticiar a morte de alguém, né, que é muito conhecido e de uma banda muito famosa. E ainda mais nesse sentido de alguém que acabou de fazer um filme de terror e morreu no filme de terror de maneira fictícia e agora, infelizmente, faleceu na vida real. O Foo Fighters postou no Instagram deles uma foto, né, uma foto assim só com alguns inscritos, dizendo que eles estavam devastados com a morte, né, do Taylor, e aí eles mandaram sentimentos para a família, né, para a esposa, para as crianças e para os familiares do Taylor, e no final eles pediram para as pessoas não ficarem, né, especulando sobre a morte, porque é um momento doloroso, né, porque a gente sempre tem aquela coisa, ai, morreu do quê? Ai, morreu do quê? Então, né, a gente ainda não sabe do que o Taylor morreu. Provavelmente, quando esse vídeo for postado, talvez já tenham dito a causa da morte dele. Mas esse vídeo de hoje, igual eu falei pra vocês, que era pra falar do filme Terror no Estúdio 666 com o Foo Fighters, eu acrescentei também a morte do Taylor Hawkins, que faleceu aos 50 anos, na última sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Meus sentimentos aos familiares, aos fãs do Foo Fighters, que sentem também muito tristes, creio eu. Nós todos ficamos tristes. E espero que, em homenagem, né? Eu acho que é uma homenagem interessante. Quem não assistiu ao filme Terror no Estúdio 666, vá assistir e relembrar os bons momentos, porque dessa vida a gente só leva isso, os bons momentos. E eu tenho certeza que esse filme proporcionou bons momentos pra ele e pra banda, e também vai proporcionar pra você que vai assistir. Descanse em paz, Taylor. Obrigado por tudo. Valeu.